O Mato Grosso é o maior polo agrícola do país. A previsão é de que na safra deste ano, o estado produza 52 milhões de toneladas de grãos. Mas este celeiro do Brasil enfrenta problemas para escoar a produção. Estima-se em 40% o custo para transportar os produtos agrícolas até os portos. Nós vamos conversar sobre este tema com o senador Wellington Fagundes, porque a logística no Mato Grosso é assunto de Estado. Segundo a Embrapa, até 2026, as produções de milho e soja devem crescer 39% no Mato Grosso. Neste ano, o estado vai colher a maior safra de milho da história, que representará 30% de toda a produção nacional. Embora as expectativas sejam animadoras, os produtores estimam que os resultados seriam melhores se fossem superados os problemas com a logística. Nos últimos 10 anos, o custo do frete aumentou 228%. A falta de investimento nas estradas é uma das causas do encarecimento do transporte de grãos. Nesta entrevista, eu tenho a companhia do jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Senador Wellington Fagundes, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço estar aqui para a gente poder falar um pouco desse bom Brasil. Exatamente, o Bom Brasil. Nós mostramos alguns números aí da produção no Mato Grosso, o maior produtor do país, tem batido recorde esse ano. A previsão é de que a safra de milho seja a maior da história do Brasil. Mas o senhor tem debatido muito aqui no Senado a respeito das dificuldades logísticas, da infraestrutura que poderia fazer essa produtividade aumentar ainda mais. Por que o frete hoje é tão caro para esse produtor do Mato Grosso? Bom, nós somos um estado gigantesco, são 900 mil quilômetros quadrados, com uma população muito baixa, portanto somos um estado de oportunidades. Mas nós estamos no centro do Brasil e também Cuiabá, nossa capital, está no centro geodésico da América do Sul. Portanto, nós estamos muito longe dos portos. E o Brasil optou pelo rodoviarismo, então o frete acaba sendo um grande componente do custo do produtor. Senador, a questão da infraestrutura que o senhor já colocou, como ela pode como pode reduzir o custo? Duplicação, por exemplo, a BR-163, que foi concedida, mas enfrenta problemas nessa concessão, questão das rodovias e saídas de portos, né? Qual o melhor caminho para o Mato Grosso? Bom, Jefferson, como eu disse aqui, a distância é muito grande. O Brasil é um país que optou pelo rodoviarismo, porque há 40 anos atrás nós tínhamos 35 mil quilômetros de ferrovia. Hoje nós temos aproximadamente 12 mil quilômetros de ferrovia no Brasil funcionando. E todos sabem que o transporte ferroviário é mais barato, é menos impactante ambientalmente. E também o Mato Grosso, por exemplo, é um estado que começou o seu desenvolvimento basicamente pela hidrovia Paraguai-Paraná. E foi abandonado, e principalmente tempos atrás, muito questionado a questão ambiental. E a tecnologia tem avançado muito. O mundo todo usa as hidrovias para fazer o seu transporte, que é o meio mais barato. Então, hoje, pela tecnologia existente, não são mais os rios que têm que se adaptar às embarcações. Nós temos tecnologia suficiente no mundo e para fazer com que as embarcações se adaptem aos rios. Um grande exemplo é o Rio Madeira. Praticamente, Mato Grosso tem grande parte da sua exportação através do Rio Madeira. E, então, nós temos que voltar nessas opções mais baratas e, principalmente, fazer uma intermodalidade, ou seja, fazer com que avance as ferrovias, estejam próximos à conexão com as rodovias e com as hidrovias também. Esse é o grande desafio. A hidrovia representa 30% apenas do custo do transporte por rodovia. A saída pela hidrovia do Rio Tietê é uma alternativa também? Ao meu ver, todas as alternativas que encontrarmos, todas as saídas, todas as formas para poder chegar com custo mais barato é uma boa alternativa. Por exemplo, os portos do Arco Norte é coisa nova, é recente. Se não fosse o porto de Miritituba, lá no Pará, a safra do ano passado não teria como escoar, porque apenas o Porto de Santos e também o Porto de Paranaguá é muito pouco. Eu quero dizer aqui, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento,
porque também para fazer uma boa logística nós temos que ter um bom armazenamento, porque quando você pega essa carga de uma produção concentrada, como é a produção agrícola, você tem que arrancar essa produção tudo ao mesmo tempo, praticamente. Por quê? Porque não tem armazenamento. Então, você não tem a capacidade de planejar esse escoamento da produção durante todo o ano. Então, isso concentra a desova da produção dessa carga praticamente em um período muito curto. E pior, como a maioria é transportada pela rodovia, no período chuvoso, aumenta o número de acidentes e o custo também. E claro que a água é sempre o grande inimigo do asfalto. Então, aumenta o desgaste das rodovias. Então, nós precisamos de logística. Logística quer dizer o quê? Transporte, meio de transporte eficiente e também uma boa armazenagem para você fazer com que, no momento certo, na hora certa, você possa exportar para onde quer, por onde for mais barato e o produtor tenha condições de vender também para quem paga o melhor preço. Então, isso é a logística. Produzir é um pedaço. E a gente sempre tem dito o seguinte, o produtor é muito competente da porteira para dentro. Mas da porteira para fora, a responsabilidade tem que ser, principalmente, do país, de planejar tudo isso, de um governo que pense em curto, médio, também longo prazo. Por isso, é importante as concessões, e aí falar em concessão de investimento como em transporte, nunca é coisa para curto prazo. Temos que pensar em médio e longo prazo e também na questão da segurança jurídica. O senhor destaca o fato de que o Mato Grosso está no centro da América do Sul e chamou atenção para o escoamento via Porto de Santos e pelo Pará. A possibilidade de se escoar essa produção pelo Pacífico, né, pelos países sul-americanos pelo Pacífico, ela é viável, ela tende a acontecer? Como é que está essa situação hoje? Ela é viável em vários aspectos. Primeiro, para a integração do Mercosul. Eu sempre tenho dito que nós estamos de costa para o Mercosul. Né? Mato Grosso, por exemplo, faz divisa com a Bolívia, divisa seca, de 720 quilômetros. E a gente só pensa no problema, né? A questão do narcotráfico e outras situações. Da mesma forma, quando você constrói uma cidade e praticamente vira as costas para os rios. Então, o fundo é local de jogar lixo, de depedrar. Então, quanto mais nós integrarmos, e principalmente através também do transporte, porque as pessoas indo e vindo, eles se trocam ideias, cultura e principalmente o comércio. O Mercosul é muito forte, nós podemos fazer dele muito forte. Argentina, Bolívia, Peru, Chile, e nós temos possibilidade de fazer esse transporte por ferrovia e também aproveitando melhor a hidrovia, por exemplo, Paraguai-Tocantins, como eu já disse, Paraguai-Paraná, e você sair do Mato Grosso, ir para os portos do Chile, tem toda a viabilidade. Nós temos o Porto de Iquique, tem vários portos que estão lá prontos para receber o Brasil. Então, transpor essas barreiras, inclusive culturais, eu acredito que é muito importante. Nós podemos melhorar a nossa relação comercial com o Paraguai, com a Bolívia, com o Chile, com todos os países. A Argentina já é uma grande parceira, mas nós podemos aumentar muito mais isso, principalmente fazendo vias de escoamento. Agora, senador, apesar de tudo isso, o Mato Grosso ainda deve registrar mais um recorde nas safras de soja e de milho nesse ano. E ainda é considerado também uma terra de oportunidades, né? Uma fronteira ainda praticamente inexplorada do país. Se tivéssemos uma infraestrutura eficiente, uma logística eficiente, qual o impacto disso na produção? Qual o impacto disso na geração de renda para o Estado a partir de uma infraestrutura, como eu disse, eficiente? Bom, é importante dizer que o nosso país, como eu disse, é uma nova fronteira agrícola. Nós, como já foi falado aqui, somos o maior produtor de grãos, né, de soja, de milho. Nós respondemos por 54% da produção nacional de algodão. Hoje o Mato Grosso já é um grande produtor de proteína animal, o maior rebanho bovino, já temos uma grande produção de suíno com espaço. A Europa, por exemplo, não pode produzir mais suínos porque eles não têm aonde colocar o dejeto. E no Brasil, no Mato Grosso, isso é um grande adubo que nós precisamos. Aves também, da mesma forma. Então, e essa produção toda, ela se dá em aproximadamente 13% do nosso território.
Só 13%. Nós temos aproximadamente 60% do território mato-grossense preservado. E nós temos 3 ecossistemas. Nós temos a Amazônia, temos o Cerrado e temos o Pantanal. Todo o Mato Grosso está na Amazônia Legal. Mas é possível expandir essa área de produção preservando? Quer dizer, ainda há terra disponível, por exemplo, que não agrida esses biomas tão importantes? Perfeitamente. Nós temos, por exemplo, a região do Araguaia. A região do Araguaia tem aproximadamente 4 milhões de hectares disponíveis para agregar em produção sem nenhum problema ambiental, porque já são áreas abertas no passado, mas estão áreas degradadas. Então, nós temos muita área de pastagem que pode incorporar em produção agropecuária. E hoje, mais do que nunca, o consórcio, ou seja, produzir os grãos e criar o gado, o suíno, a ave, tudo próximo, o custo é muito mais barato. Então, nós temos que, além de produzir, temos que verticalizar também essa produção, nós temos que industrializar também. Então, só a região do Araguaia pode produzir tudo que o Mato Grosso produz hoje. E o Mato Grosso pode produzir tudo que o Brasil produz hoje em termos de produção agropecuária. E mineral também. Mato Grosso, nós não temos nem 1% do nosso potencial mineral explorado. Praticamente exploramos calcário para a produção local, ouro e diamante. Mas a reserva mineral do Mato Grosso é muito forte. Então, por isso, nós estamos, inclusive, discutindo outro assunto que eu acho que não vai ter espaço para o programa. Eu, inclusive, assumi agora a relatoria da Comissão Especial do Congresso Nacional para discutir a Lei Candir. A Lei Candir, o que é? Foi uma lei criada para exatamente desonerar a exportação. Ou seja, é correto, nós não temos que exportar imposto, mas os estados que exportam... Não foram ressarcidos. Tem que ser ressarcido. Então, por isso, é um assunto que também eu acho que cabe até a gente discutir em outro momento. Mas a Lei Candir depois criou o FEX, que é o Fundo de Compensação das Exportações, que o governo devolve se quiser e se puder. No momento de crise, não devolve. Então, esse é um outro problema também que os estados produtores, como é o caso do Mato Grosso, que ajuda muito o Brasil na balança comercial, mas não recebe o recurso necessário para investir na infraestrutura, seja nas estradas, enfim, em toda essa necessidade de melhorar a nossa infraestrutura. Uma das possibilidades... Mais hospital, mais escola, mais tudo, né? Porque quando cria uma cidade nova, uma nova fronteira agrícola, os municípios precisam também ter a infraestrutura social de atendimento ao cidadão. Eu me lembro quando a ferrovia chegou a Mato Grosso. Na primeira cidade chegou a obra com 2.000 homens, numa cidade muito pequena, e aí? O prefeito não tem condições, não tem arrecadação suficiente para atender em hospital, em escola. Então, essas novas fronteiras agrícolas têm que ter um tratamento diferenciado por parte do governo federal. Uma das possibilidades na infraestrutura é federalizar algumas rodovias, né? Transferir para a União o cuidado dessa rodovia, enfim, o gasto com a manutenção. Hoje a União também reclama de que não tem recurso. Não seria o caso, então, por exemplo, de partir para um outro modelo como o consórcio intermunicipal, para que os municípios se juntem e façam esse trabalho, já que o próprio Estado também passa, né, como não diferente de outros, passa também por uma crise fiscal? Essa é uma alternativa, mas, na verdade, nós precisamos procurar as parcerias público-privada. Nós temos que buscar o capital privado para fazer esses investimentos de médio e longo prazo. Por isso, inclusive, nós estamos procurando, trabalhando, agora mesmo estamos indo para a Rússia com os produtores de Mato Grosso. A Rússia é um grande comprador brasileiro, já tivemos lá 2 anos atrás, com os embargos americanos. Então, a Rússia passou a ser um grande comprador da nossa carne e dos nossos produtos agropecuários. Então, o Brasil precisa melhorar a sua relação comercial, aprender a fazer mais negócio. Nós temos o ministro Blairo hoje, que é o ministro da Agricultura, tem feito um bom trabalho, outros ministros também. Então, e é papel nosso, junto com a sociedade, atrair esse capital que está lá fora, que com juros praticamente negativos, que é o caso da Europa, mas aí entra o Brasil tem que dar segurança jurídica. Quando você investe em logística, em transporte, você tem que pensar em 30, 40, 50 anos, como foi o Canal do Panamá. Quando foi construído o Canal do Panamá, foi uma concessão que o Panamá passou para os Estados Unidos, um país investiu no outro país
em 100 anos de prazo. Esse 100 anos já passou. O Canal do Panamá hoje já é do Panamá e eles já estão duplicando. Nós temos um bom exemplo no Brasil, a ponte Rio-Niterói foi concessionada por, parece-me que 30 anos, já venceu e está lá a ponte de Rio-Niterói fazendo o seu papel, já teve uma nova concessão. Então nós temos que aprender a pensar em médio e longo prazo. E para isso é a segurança jurídica, por exemplo. E eu sou autor de uma PEC, que é a PEC 39, exatamente para fazer com que esses investimentos de longo prazo, um contrato feito por um governo, não pode ser política de governo, não pode ser pelo governo de plantão. Tem que ser uma política de Estado, onde esteja na Constituição que aquilo que está assinado, contratado, seja entre um país ou outro país, uma empresa nacional, um governo do Brasil com uma empresa multinacional, aquilo tem que estar valendo. Por exemplo, nós temos as concessões que foram feitas agora, dos nossos aeroportos, das nossas estradas, no caso do Mato Grosso. Muitas obras paradas nessas concessões. No caso do Mato Grosso, foi concessionada a BR-163, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí? No Mato Grosso, 800 quilômetros. Metade do trecho seria feito pelo governo, metade do trecho pela empresa. E o que foi feito? E com um contrato que o BNDES financiaria aquilo de longo prazo. O que acontece? As empresas que foram envolvidas nas operações, aí, como Lava Jato, hoje estão suspensas. As empresas que não estão envolvidas também, como é o caso do Mato Grosso do Sul, o BNDES não está liberando recurso. Ou seja, aquilo que foi contratado por um governo, mudou o governo e não se tem estabilidade. O governo federal tem falado em aumentar o prazo que foi dado nessas concessões, em função da crise, para que as empresas possam fazer investimentos a longo prazo e não em 5 anos, como era o previsto. O senhor acha que essa é a melhor saída ou seria o caso de se fazer novamente essas concessões? Qual é a alternativa para fazer com que essas obras andem, das concessões de rodovias, principalmente? Tanto de rodovia como dos aeroportos também. Se o governo não cumpriu a parte dele, então tem que se alterar esse contrato, dando mais prazo para que esses investimentos sejam feitos. Então, as empresas que estão hoje em dificuldade, elas estão aí buscando no mercado internacional a possibilidade de venda, porque o Brasil hoje é uma boa oportunidade. Agora, isso tem que estar definido em lei, como eu disse, tem que estar definido de uma forma com que o investidor venha para cá e sinta segurança. O presidente assinou um decreto, veio para cá, para o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados modificou, então hoje já não tem um prazo longo para que esses investimentos sejam feitos. Então, ninguém quer investir. A maioria das concessões hoje no Brasil, de aeroportos e rodovias, as empresas estão querendo entregar. E o comprador de fora, que quer investir, que tem muito dinheiro para investir, ele não investe porque não tem segurança jurídica. Ele não tem aquilo com segurança na nossa Constituição, definido que se mudar o governo não vai mudar o contrato. Caberia, então, a União destravar essa questão, apesar de ser uma questão local, mas a União deveria ter esse papel, então, puxar essa... A União tem procurado. O problema é o seguinte, que nós vivemos uma crise no Brasil, uma crise econômica e uma crise política. O governo acabou de assinar o decreto dos portos. Prorrogando possibilitando a prorrogação dos portos, das concessões existentes. E quem vai definir o prazo será a agência, no caso a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Mas foi editado o decreto, houve uma suspeição, né, no caso lá de um parlamentar, e aqui está tudo parado. E não se toma decisão. E nós temos no Brasil hoje, sim, é importante fazer a fiscalização, o controle, é importante, mas nós não podemos botar todo mundo sob suspeição, né? Como é que pode as empresas estarem sob suspeição área terra? E em relação à suspeição, o senhor citou há pouco esses contatos que têm sido feitos com a Rússia, né? Um mercado novo para os produtos brasileiros, e o senhor falou lá do embargo da carne brasileira pelo governo americano. Tudo isso aconteceu em função da Operação Carne Fraca, né? Todos esses problemas que foram registrados com frigoríficos. Como é que está hoje essa situação no Mato Grosso? Já há uma recuperação da imagem do produtor brasileiro ou ainda está sendo preciso buscar diálogo para que o produto brasileiro tenha mercado internacional? Quando eu disse aqui, na verdade, foram os embargos americanos contra a Rússia. Não, mas houve embargos também à carne brasileira. Então criou uma grande oportunidade para o Brasil. A União Europeia também tem chamado a atenção para que é necessário melhorar a fiscalização no Brasil, né? E depois disso, nós então conseguimos abrir o mercado americano.
Agora, o que acontece? A Operação Carne Fraca expôs o Brasil. Mas eu acho que tem males que vêm para bem. Por outro lado, mostrou que o Brasil tem um parque industrial na área de carne extremamente moderno. Nós temos uma fiscalização eficiente, nós temos a inter-relação com os países, tanto na Europa, Estados Unidos, na Ásia, muito forte. Agora, os problemas localizados de um fiscal ou de um frigorífico não pode contaminar o país. Por isso é importante a prudência, né? Tanto, aí eu diria, dos políticos, do Ministério Público, que é o fiscalizador, da Polícia Federal e até do próprio órgão que vai julgar. Então, quando expõe demais o país, isso pode levar a dificuldade. Nós tivemos dificuldade, mas felizmente estamos aprendendo. Por isso eu disse, nós temos que melhorar a nossa relação comercial, o Itamaraty, as relações diplomáticas, ela tem que ser forte para a relação política, mas também tem que ser forte na relação comercial. Como disse o ministro, chega lá fora, é cotovelada. Cada país, ele quer ampliar suas oportunidades. Então, o comércio hoje, nacional, mundial, está muito rápido. Tudo hoje, a informação é online. Aconteceu aqui agora, o mundo todo sabe, porque hoje tem a internet. Então, nós temos que ser rápido também nas decisões. E o Brasil ainda, nós temos uma burocracia muito forte. A carga tributária nossa é muito forte e muito complexa, porque são muitos impostos. Então, o volume de sonegação também é muito grande. Agora, quem pode sonegar? Não é o trabalhador, porque no final do mês já está descontado na sua folha. Quem pode sonegar é quem tem mais capacidade de ter um bom advogado, uma boa estrutura. Por quê? Com uma legislação complexa, facilita exatamente com que quem consegue aproveitar as brechas da lei possam se aproveitar disso. Então, eu penso, tanto é que eu sou um dos entusiastas da reforma fiscal, principalmente a implantação do imposto único. Se a gente tivesse um imposto único, como foi a proposta, na época foi o meu partido, o PL, propusemos criar um imposto único. Todo dia arrecadava-se diretamente da movimentação financeira, porque hoje todo mundo precisa utilizar, hoje não tem mais moeda de papel, é o cartão de crédito, é a movimentação financeira, e o Brasil hoje tem um dos sistemas financeiros mais evoluídos do mundo, né? Tudo compensação online, tudo na mesma hora, no mesmo dia. Então, isso poderia ser uma forma do governo arrecadar mais, com uma base muito maior, sem sonegação, e distribuiria. O que é do Estado, o que é da União, e o que é do município, é do município. Mas hoje não, nós temos uma concentração ainda muito grande. A maior parte do bolo tributário fica na mão do governo federal, outra grande parte para o governo do Estado e para os municípios que estão na base, que têm mais capacidade de ser fiscalizado pela população e que tem que atender na saúde, na educação, com muito mais condições, ele recebe muito menos. A Constituição brasileira prevê que 21% tem que ir para os municípios. Até 2 anos atrás só ia 15%. Conseguimos aumentar um pouco, tenho defendido muito essa bandeira do municipalismo, hoje ainda está em 17%, é muito pouco. E os municípios é que tem a maior malha das estradas vicinais, né? As escolas de base, está tudo na mão do município. A saúde do povo, quem tem que cuidar é o município. Então, também precisamos melhorar muito ainda essa questão tributária e principalmente fiscal no Brasil. Senador, muito obrigado por participar do nosso programa, discutindo aqui a produção do Mato Grosso, a logística. Foi um prazer receber o senhor. Olha, eu agradeço imensamente. O Brasil é tão grande, nós temos muitos problemas, mas com certeza é um grande país com um grande potencial e a gente tem que valorizar. Porque cada vez que a gente vai lá fora, vê que aqui não tem guerra, não temos problemas maiores, precisamos vencer a nossa crise. E eu sempre tenho dito que essa crise que vivemos, a crise política é maior do que a crise econômica, e nós temos que vencer essa crise política com diálogo para que a gente, trabalhando muito, possamos dar mais oportunidades à população brasileira. Mas eu tenho fé, acredito muito no Brasil. Obrigado por sua audiência. Você pode acessar essa entrevista que está disponível no nosso site senado.leg.br/TV. Pode também sugerir um tema, enviar uma pergunta para o senador do seu estado. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.